versículo 13. Lucas, capítulo 4, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Repete comigo esse versículo. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Grande e maravilhoso Deus, neste momento nós lemos a tua santa e bendita palavra, e eu quero te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha nos dar esclarecimento deste recado. Que cada vida que está aqui nesta noite seja poderosamente abençoada pela tua palavra. Meu Deus, perdoa-nos agora pelas nossas falhas. Perdoa-nos agora, Senhor, pelos nossos erros. Perdoa-nos, ó Pai, por aqueles pecados confessados, aqueles até mesmo feitos, ó Pai, sem nós percebermos, no agir, no pensar, no falar, no ouvir, quem sabe no caminhar, quem sabe no olhar. Meu Deus, perdoa-nos agora, ó Pai, e torna-nos pelo menos, ó Pai, pela tua misericórdia, dignos de receber o teu recado nesta noite. Em nome do teu santo Filho, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Diga graças a Deus, diga glória a Jesus. Pode se sentar no seu lugar. Esse texto que nós lemos em Lucas capítulo 4, versículo 13, esse pequeno versículo, ele mostra para nós que o diabo, ele tentou Jesus de todas as formas. Em outra passagem também diz que Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. Mas aqui, a Bíblia diz que depois do diabo ter tentado Jesus, com toda a tentação, ele se ausentou de Jesus por um período de tempo. Ou seja, ele não se ausentou para sempre, mas se ausentou por algum tempo. Fala comigo, por algum tempo. E se nós formos estudar um pouquinho a respeito daqueles 40 dias de Jesus no deserto, nós vamos ver que Jesus foi tentado intensamente. Com todas as sortes de tentação, Jesus foi tentado. O diabo, ele tentou com todas as suas armas possíveis. Mas, entre estas armas, a Bíblia fala de 3 tentações que Satanás lançou sobre Cristo. Lançou sobre Jesus. Mas, no mundo espiritual, existem 4 maneiras de Satanás tentar o homem, de Satanás nos tentar. A primeira maneira é aquele confronto direto. É quando o próprio espírito maligno atenta. É quando o próprio demônio age contra a vida do homem. É o primeiro combate. É o combate direto. A segunda maneira de Satanás tentar-nos, fazer-nos pecar, é através dos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que convivem conosco no dia a dia. É a segunda maneira. E a terceira maneira que Satanás tenta para que você venha perder a sua bênção, para que você venha pecar, para que você venha blasfemar, reclamar de Deus, é usando os inimigos de cada um. Ou seja, usando aquelas pessoas que já não têm muita afinidade com você. Usando talvez alguém que já tenha uma fama de mal, uma fama de ruim. Usando talvez alguém que já tenha sobre os seus ombros uma maldição, né, que vem sendo passada de geração para geração, como por exemplo sogra e nora, genro e sogro e sogra e vice-versa, né? Até nos últimos dias nós temos visto também maridos que têm sido usados para serem contra
suas próprias esposas. Então, a terceira arma fatal, muitas vezes, de Satanás é esta: usar os inimigos, que talvez se tornem ao longo do tempo inimigos, ou talvez que já tenham uma maldição pela posição que ocupam. Por exemplo, hoje, se você for participar de um show de humor, você pode ter certeza, você vai ouvir ali alguma piada a respeito de sogra, né? Sogra e nora, sogra e genro, não é assim? Porque já existe uma maldição neste grau de parentesco, vamos dizer assim. Já existe uma maldição. Então Satanás, ele usa destas pessoas que às vezes não eram para ser ou serem inimigas, mas acabam se tornando pela maldição, pela força da maldição. Uma maldição tradicional, uma maldição que vem pela tradição, que vem pelas gerações. E a quarta maneira que Satanás tem para tentar o homem é enviando os seus agentes, os seus anjos demoníacos, decaídos. Então ele usa dessas quatro maneiras para tentar o homem. Lá no Evangelho de São Marcos, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 4, no versículo 5, nós encontramos Jesus falando a respeito de uma parábola. Vamos ler o versículo 4 também. Está escrito assim: e aconteceu que, semeando ele, o semeador, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Versículo 5. E outra parte caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro produziu 60, e outro produziu 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Logo depois os discípulos se aproximaram de Jesus, interrogaram ele sobre esta parábola, e ele esclareceu esta parábola. Mas aqui Jesus fala de 4 sementes. Uma caiu na beira do caminho. O que é o caminho? O caminho é terra pisada, onde as pessoas pisam, onde o gado pisa, onde qualquer animal que passar por aquele lugar vai pisar e vai amassar aquela terra. E ela não vai nascer nada, nem grama, fica só aquele trilho. Essa semente que cai à beira do caminho representa a palavra de Deus que cai no coração de alguém que, de tanto sofrer, de tanto ser pisado por Satanás, não consegue receber a palavra de Deus, não consegue receber a semente. E esta pessoa, com o coração endurecido, como um caminho pisoteado, ela acaba deixando com que as aves aqui representam os demônios, os espíritos contrários, representam pessoas que são usadas para roubar a nossa bênção. Então, estas pessoas, por terem coração pisoteado, coração às vezes decepcionado, frustrado, endurecido, elas não conseguem absorver a palavra de Deus, não conseguem entender a palavra de Deus. Elas ouvem, elas escutam, elas recebem o convite, porém não deixam que aquele convite entre e ganhe força no seu coração. Então elas logo perdem aquela palavra e logo já não se lembram mais do que ouviu. A segunda semente é aquela semente que caiu nos pedregais, ou seja, um terreno que havia muitas pedras, e ali ela não pôde aprofundar as suas raízes, e por não aprofundar as raízes, ela não tinha onde retirar água, ou seja, ela não tinha como se alimentar. Então saiu o sol, e o sol queimou aquela folhagem, e aquela folhagem, como não tinha nenhum tipo
de umidade, ela acabou se secando. E a Bíblia fala de uma terceira que caiu no meio dos espinheiros. E os espinheiros ali até deixaram com que essa semente pudesse produzir alguma coisa. Mas logo ela foi abafada pelos espinheiros e ela não conseguiu atravessá-los e acabou morrendo. E a quarta semente é aquela que caiu em terra fértil e que resistiu todas as ações do tempo e da natureza e produziu. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Então, irmãos, nesta parábola do semeador, a gente aprende que vencer as tentações é receber bem a semente de Deus, é receber bem a palavra de Deus no nosso coração. Porque se o nosso coração está endurecido, se nós somos tentados a ficarmos com o coração fechado por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, corre o risco da palavra de Deus querer entrar em nós e nós não deixarmos que ela encontre lugar. Corre o risco de você ouvir a palavra de Deus e não deixar que esta encontre lugar, encontre morada. Corre o risco do Espírito Santo chegar até você e você não deixar que o seu coração abra a sua porta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Diga amém, Jesus. Mas existem pessoas que estão tão tentadas a se fecharem, que elas estão como uma terra de caminho, uma terra à beira do caminho. Ou seja, uma terra pisoteada, uma terra massacrada, uma terra realmente seca, que não produz nada. Que não produz nada. Segundo exemplo da semente, caiu nos pedregais. É aquela pessoa que admira muito a palavra de Deus, ela gosta de ouvir. E ela até ouve e deixa com que a palavra entre um pouquinho, mas só superficialmente. E por fora até parece que ela está convertida. Por fora parece até que a palavra já produziu alguma coisa nela. Ela muda até a sua maneira de andar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de conversar. Mas por dentro você vai ver, ela não tem compromisso com Deus. Ela tem raízes curtas. Quando vier a tentação, quando vier o sol forte, ela vai se queimar, vai murchar. Ela vai murchar. E ela não vai conseguir se sustentar, porque ela está com raízes superficiais. Quando vier um vento de doutrina qualquer, quando vier uma igreja que a abre próxima da dela, ou então quando alguém lhe faz um convite, ela não sabe aonde ela pousa. Por quê? Porque ela não tem compromisso, ela não tem raiz. Então ela está verdadeiramente ali plantada nos pedregais, ou seja, no meio das pedras. A qualquer momento ela vai ser queimada pelas doutrinas, queimada pelas decepções, queimada pelos escândalos. Existem muitas pessoas que começam muito bem na igreja, aí de repente um irmãozinho, uma irmãzinha, às vezes um diácono, às vezes até um pastor, decepciona aquela pessoa e ela abandona Jesus. Ou seja, ela deixa que a semente morra e que não venha produzir nada. A quarta semente, ou terceira, melhor dizendo, Jesus fala que ela caiu no meio dos espinheiros, ou seja, é aquela pessoa que até tem forças para receber a palavra de Deus, mas ela está tão envolvida com as outras que estão ao seu redor, ela está tão envolvida com a mídia, com a moda, então ela está ali, acaba que sufocada, ela acaba que fica sufocada pelos espinheiros, ou seja, pelo que os outros vão dizer, pelo que o mundo vai falar. Ela fica preocupada com o que os outros vão pensar. Então ela acaba ficando sufocada e ela é obrigada a renunciar. E ela não produz nada, ou seja, a sua semente morre. A palavra de Deus entra nela, até consegue produzir um pouquinho de raiz, mas de repente ela apaga-se. Ela se apaga por quê? Porque ela está no meio do espinheiro. E a quarta e última semente, Jesus fala daquela que caiu em boa terra. Esta resiste à tentação. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E Satanás, sabendo disso, irmãos, sabendo disso, ele usa
dessas 4 formas para tentar fazer com que o homem peque, tentar fazer com que o homem falhe, com que o homem venha falir ou venha falhar naquilo que foi determinado para ele. Foi assim com Adão. Veja bem, Adão estava no meio da fartura, Adão estava no meio da prosperidade, Adão estava no meio das riquezas. Nesta viagem, cada coisa que eu via, eu ficava contemplando o poder do nosso Deus. Quando você está sobre as nuvens assim, você olha as nuvens lá embaixo, não tem jeito de você duvidar da existência de Deus. Você fala, puxa vida, o homem que é tão limitado no seu poder é capaz de construir um avião, uma coisa tão pesada, e você fazer aquilo flutuar, né? E você está dentro daquilo, ou seja, confiando naquela máquina e naquele homem que está lá pilotando aquele avião. E você vê nada segurando você, e você vê as nuvens como se fosse algodão assim debaixo de você. Não tem como você duvidar que Jesus vai voltar em breve, que a qualquer momento nós vamos ver aquela cena acontecendo, mas com um homem sobre as nuvens, Jesus chamando a igreja. Aquilo vai acontecer. Eu falei, eu não tive dificuldade de visualizar isso. Eu falei, meu Deus, daqui uns dias eu vou estar passando por aqui de novo, mas eu sei que eu vou estar com o corpo transformado, não vai ter cabine, não vai ter nada me isolando, eu vou estar dando glórias ao meu Deus, e o meu Senhor vai estar chamando pelo meu nome. Você já pensou, igreja? Que coisa maravilhosa. É por isso que eu falo que o crente ele é rico. O crente ele é rico. Tem gente que fala, eu nunca vou andar de avião. Vai sim, qualquer dia você vai voar sozinho, sem ninguém. Nem passagem você vai precisar pagar, porque já foi paga lá na cruz do Calvário. O guichê já pagou e olha, qualquer momento o portão de embarque vai soar o seu nome e vai dizer, atenção senhores passageiros com destino à glória eterna. O Senhor da glória já os chama nas nuvens. Meu irmão, vai ser grandioso. Imagina você subindo, atravessando as nuvens e encontrando com o noivo, o Senhor todo ornamentado, coroado com poder e glória, com aquelas vestes brancas, né? Com aquele poder, com aquela autoridade, né? Com seus olhos de fogo, com a sua espada na boca. Imagina quando ele chamar você pelo nome, e ele começar a chamar a cada um de nós pelo nome. É grandioso isso. Adão estava ali, meu irmão, olha, cheio de riquezas, cheio de maravilhas. Eu tive a oportunidade também de ir novamente a Foz do Iguaçu e conhecer mais detalhadamente as cataratas. Que coisa maravilhosa é aquilo, irmãos. Não tem como o homem não duvidar de Deus. Eu fiquei ali impressionado a quantidade de águas, não é, que jorra o dia inteiro, a noite inteira, não para um segundo. É muitos e muitos metros cúbicos de água. Não tem como ali a gente calcular. O homem fala que calcula, mentira, calcula nada. É água para ninguém, né, reclamar. Tudo ali no nosso país. Tudo ali no nosso país. Interessante que a gente passa do outro lado da fronteira, o Paraguai, uma tristeza, um sofrimento, uma pobreza, uma miséria. Irmãos, eles são tão miseráveis assim, no verdadeiro sentido da palavra, que a gente tem hora que chora. A gente vê a pobreza do povo. Eu peguei um táxi lá, o pastor Mariano quase me excluiu. O táxi era tão velho, irmãos, mas tão velho, tão velho, tão velho. E eles chegam assim, eles pegam você no meio da rua, táxi, táxi, táxi. Aí você fica sem graça, não tem jeito de você recusar. Eu falei, como é que é o seu táxi? E ele falou, novinho, novinho. Novinho, novinho, então vamos embora. Combinei o preço com ele. Quando ele chegou, me mostrou o táxi, eu falei, gente, ganhei na loteria, um táxi novinho mesmo. Eu abri a porta e ele falou, não, é o outro. Eu olhei, tinha um lá com para-choque no chão, estava lá os faróis todos quebrados, não tinha nada, o volante estava amarrado com arame. Eu olhei para o pastor Mariano levantou o óculos e falou assim, e agora? Eu falei, o que o senhor acha? Vamos lá. Entrou no táxi, irmão, com pena de deixar o homem humilhado, né? E eu vim de lá aqui rindo, né? Aliás, de lá aqui não, né?
do Paraguai a Foz, eu fui rindo. E eu olhando para o pastor Mariano estava orando, só mexendo os lábios. E ele orando, e eu comecei a rir. O pastor Dimar olhou para mim, o pastor Mariano colocou a mão e falou assim: meu Deus, o Charles só me arruma coisa. E a gente veio, na primeira curva, o táxi fez... encostou o pneu na lataria, começou a roçar tudo. Eu falei, Jesus. Mas eu estava com o meu pastor, eu falei, Deus não vai deixar acontecer nada, né? Eu estou com a bênção dele, né? E aí não aconteceu nada, graças a Deus. Mas a gente fica assim com pesar, a gente fica triste. Eu tentei conversar com o rapazinho para alegrar ele, né? Eu falei, esse táxi é seu mesmo? Eu queria ver se ele falasse assim, não, eu tenho um patrão, né? Mas infelizmente era dele. Aí não tinha nem jeito de eu falar, né? Porque se fosse do patrão, eu falava, mas rapaz, seu patrão não podia colocar um táxi desse na sua mão, você está arriscando a sua vida, rapaz. Mas esse táxi está muito velho, não é? Ele não, é meu mesmo. Eu falei, pronto, não tem jeito. E a gente vê do outro lado uma riqueza tremenda. Uma riqueza tremenda, irmãos. Você olha assim, é uma cidade colada na outra, 10 quilômetros você atravessa e está no Paraguai. E você vem do lado de cá, o Brasil rico, cheio de esplendor, não é? As cataratas. O Paraguai não tem nada, tem um rio podre que passa lá. Nada. Por que isso, irmãos? Por que isso? A gente olha lá as criancinhas, as mães levam as criancinhas para as ruas, para a feira lá, e as criancinhas ficam peladas, nuas, assentadas assim nas calçadas, enquanto as mães vendem meia, vendem os produtos delas lá, ganham centavos, ganham mixaria, trabalham o dia inteiro para chegar no final do mês ganhar R$100. Uma mulher olhou para minha esposa e falou assim, o seu dinheiro vale tanto, o nosso não vale nada, né? Eles tentaram me dar um troco lá em Guarani, a mulher ficou me devendo 50 centavos, falou, posso te dar 1000 guaranis? 50 centavos, 1000 guaranis. Me entregou assim, eu falei, não quero essa nota não. A nota suja, fedorenta, a miséria. Aí do outro lado você vai e contempla aquela riqueza, você vê que Deus, Ele fez tudo perfeito. Deus, Ele fez tudo para o homem viver na mordomia, viver na prosperidade. E o homem jogou tudo isso fora. Foi assim que aconteceu com Adão. Adão estava na fartura e na prosperidade. Satanás foi lá e tentou e o derrubou. Conseguiu vencer. Agora Satanás tenta Jesus, o próprio Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus agora estava em situação diferente da situação de Adão. O primeiro Adão, que Jesus é considerado o segundo Adão da história, o primeiro Adão estava no meio da fartura, estava no meio das riquezas e foi corrompido. Agora Jesus ele estava aqui em desvantagem, porque a Bíblia diz que ele estava 40 dias e 40 noites com fome. Jesus foi tentado na própria miséria. Jesus foi tentado num estado de miséria total, com ausência, com necessidade de todas as coisas. Estava com necessidade de comida, estava com necessidade de água, estava com necessidade de vestimentas, estava com necessidade de companheirismo, de companheiros, porque estava sozinho. Veja bem, irmãos, e a Bíblia diz que Satanás então tentou Jesus. Chegou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, por que é que você está assim? É a primeira tentação, meu irmão. Se tu és o Filho de Deus, ordena então que estas pedras se transformem em pães, e você então coma e sacia sua fome. É a primeira tentação que Satanás faz contra nós. Ele vem para você e diz assim, mas espera aí, você não é crente? Ei, você não é pastor? Mas você não está na igreja? Por que então você está assim? Satanás quer que você fique revoltado contra Deus. É o que ele queria fazer com Jesus aqui. Espera aí, se você é filho de Deus mesmo, por que você está assim então com fome? Por que você está assim com sede? Por que você está com frio? Por que você está com calor? Por que você está sofrendo sozinho? Filho de Deus não pode viver assim.
É isto que ele vem falar. É isto que ele vem fazer. É o primeiro. É a primeira tentação. É o confronto direto. Ele próprio vem tentar destruir Jesus. Muitas vezes ele faz isso com você. Ele fala, mas espera aí. Você está na igreja. Você está indo nos cultos de domingo. Você está fazendo a corrente de sexta-feira. Você está fazendo a de quarta-feira. Mas por que você está passando por isso então? Como é que pode um filho de Deus estar assim no deserto? Como é que pode um filho de Deus estar assim, desse jeito? Faça o que eu mandar agora que você vai sair dessa situação. É o que ele falou com Jesus. Olha, Jesus, por que você está assim? Me obedece. Transforma essas pedras em pães e coma, sacia sua fome. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes o crente, quantas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, é tentado às vezes a fazer aquilo que o mundo quer que ele faça, para trazer uma solução. Segunda vez, Satanás chega e oferece a solução para Jesus. Espera aí, você está com fome? Você está com fome? A solução é você transformar as pedras em pães. A solução é esta. Muitas vezes ele fala com você. Você está carente de quê? Você está precisando pagar uma dívida? Por que você não apropria-se daquele dinheirinho que está fácil ali? Aquela pessoa não vai perceber. Seu patrão nem vai notar. Ele tem muito. Era o que Satanás estava propondo para Jesus. Olha, você está com fome, está no deserto. Eu tenho a solução para você. Mas a solução que vem de Satanás, ela é perdição, ela é maldição. Porque só o nosso Deus é capaz de nos dar a solução. Só Ele pode prover para nós a solução de todos os problemas. Mas Satanás, no confronto direto, ele te oferece uma solução. Mas é uma falsa solução. Não é solução. Ali é a perdição que está sendo colocada na sua frente. Satanás estava dizendo, olha, se você quiser sair desta miséria, eu posso te dar o pão. É só você transformar essas pedras em pães. Estas aqui, ó, quem sabe Satanás é que colocou aquelas pedras ali. Quem sabe foi ele que escolheu aquelas pedras, exatamente, pedras consagradas, separadas para ele, para poder dar a solução ali, entre aspas, para Jesus. É isso que ele faz. Muitas vezes você está carente de amor, e Satanás vem dizendo para você que a carência de amor que você tem é carência de sexo. E aí ele vem oferecendo sexo para você. Aí ele vem oferecendo. E olha, eu vou falar para você, viu? Abrindo um parêntese aqui. Jesus não demora muito voltar. Porque Sodoma e Gomorra já existe nos dias de hoje. Já está acontecendo bem camuflada aqui no Brasil. Eu digo bem camuflada, apesar de todos os escândalos que nós estamos vendo aí. Porque esta semana, o que eu vi lá no Paraguai, eu tenho que ter pelo menos uma forma de dizer ou de amenizar o que está acontecendo no Brasil. Você anda lá pelas ruas, nem é bom a gente ir lá. Porque você anda pelas ruas, você vê capas de CDs, de DVDs, mulheres nuas, pornografias, revistas. Revistas lá parece mais revista científica, porque mostra as mulheres por dentro e por fora. Coisa terrível. Coisa terrível. Cenas de sexo, de todos os tipos, de todos os gêneros. Todas as formas assim, explícitas, nas barracas de camelôs. É coisa terrível, que você sente mal se você estiver andando com a sua esposa, estiver andando com a sua mãe ou com alguma mulher do seu lado, você se sente mal. Terrível. Não tem nenhum tipo de pudor ou ética. Ali não tem lei. Não tem lei, nada. Não tem lei. Se matar alguém ali, fica impune pro resto da vida. Se desrespeitar, fica impune. Fica impune, não tem lei. E assim, meu irmão, olha, o mundo está cheio. Desta forma,
O mundo está cheio de países, de nações inteiras vivendo essa situação. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo num paraíso, por isso não percebemos a proximidade desta volta. Nós estamos vivendo num país maravilhoso, por isso nós não percebemos a gravidade da situação do mundo, da humanidade nos dias de hoje. Mas o nosso país está revelando a sua cara aí agora, com esses escândalos na política, com esses escândalos em todos os padrões de autoridades do nosso país. Nós estamos vendo que muita coisa está camuflada aqui, mas lá fora estas máscaras já caíram e as pessoas já perderam o controle de tudo. Já perderam o controle de tudo. Eu voltei dessa viagem, eu voltei com um sentimento muito forte para missão ou missões. Porque eu tenho visto que o mundo está carente mesmo de nós enviarmos missionários. E o Brasil é o maior celeiro de missionários do mundo. Daqui tem saído os maiores pregadores, daqui tem saído homens que têm revolucionado a história da humanidade. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Tanto na tecnologia como no Evangelho, na pregação do Evangelho. Eu estava vendo lá em Foz, tem a estátua lá de Santos Dumont. No Rio tem a estátua de Santos Dumont. Em São Paulo tem a estátua de Santos Dumont. Todos os aeroportos do mundo inteiro tem a estátua de Santos Dumont. Eles falam que ele era francês. Ele podia ser descendente francês, mas ele era brasileiro, naturalizado. Foi um brasileiro que revolucionou a história do transporte, da história humana, da história da humanidade, né? Que desenvolveu lá a tecnologia do avião. E a gente vê o que o avião faz hoje, né? Por causa de um homem. Quem quer fazer, faz. Diga amém, Jesus. Assim como um brasileiro foi capaz, não é, de abrir a luz, de abrir a visão, de abrir aí o avanço da tecnologia para criar o avião, para transportar pessoas. Eu tenho certeza que Deus pode usar brasileiros, Deus pode usar brasileiros para poder abrir a visão espiritual, para transportar o maior número de almas possíveis deste mundo para a vida eterna. Diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Jesus está voltando e nós precisamos estudar muito bem as estratégias de Satanás para nós podermos vencê-lo. Salmo capítulo 91, versículo 11, está escrito assim, olha. Salmos, capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Amém? Veja bem, irmãos, Satanás pega esta palavra, e com a própria palavra de Deus, ele chega diante de Jesus e distorce a palavra. E ele vem tentando ali Jesus, com a própria palavra de Deus. Ele tenta fazer com que Jesus distorça a palavra. É incrível isso. A artimanha, a astúcia de Satanás. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, mas Satanás também é. Só que ele é o advogado de acusação. Ele sempre se levanta para acusar. Mas o nosso advogado é muito mais conhecedor da lei. Diga amém, Jesus. Porque além de conhecer, ele vive na lei. Ele viveu na lei. Ele executou, ele praticou, ele cumpriu toda a lei. Então ele tem mais argumentos. Diga glória a Jesus. Ele tem mais argumentos. E Satanás, ele vem como um advogado aqui também. E ele pega esta palavra e fala, olha, está escrito, Jesus, você dará ordem aos teus anjos, e ao teu respeito, eles virão em teu socorro, para que se porventura você tropeçar em alguma pedra, você não venha cair. Para que se porventura você estiver num caminho perdido, eles venham te direcionar. Aí Jesus, conhecedor desta palavra, ele recita em outras palavras o versículo 13 para Satanás, que está escrito assim, olha, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão
e a serpente. Ou seja, na verdade, quando Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai, Jesus estava dizendo, Satanás, você esqueceu que a continuidade desse versículo diz que eu vou pisar na tua cabeça? Diz que eu vou vencer, diz que eu vou estar por cima de você. Quem é você para me orientar? Quem é você para me trazer solução? A minha solução não vem de pão feito pela mão do homem. A minha solução não vem da água. A minha solução não vem deste mundo. A minha solução vem do Senhor. A minha solução vem do meu Deus. Ela vem de cima, ela vem do alto. Eu não preciso da solução do mundo. Eu preciso é do meu Deus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Satanás então viu que não podia tentar Jesus através do corpo físico, pela fome. Então ele coloca a segunda tentação, a ambição. A ambição, ele tenta pela ambição. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e fala, olha, está vendo isso aí? Ó? Todos esses reinos da terra eu te darei, se você prostrado me adorar. Irmãos, essa tentação foi forte. Sabe por quê? Porque Satanás mostrou para Jesus, ali em fração de segundos, todos os reinos da terra, todas as riquezas. Ele deve ter mostrado ali mulheres, deve ter mostrado joias, deve ter mostrado muito dinheiro, deve ter mostrado tronos, reinos inteiros, castelos, palácios. Ele mostrou tudo e falou, olha, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus, como homem ali, quem sabe, olhou e falou, puxa vida, é só eu dobrar o meu joelho e ele me dá isso tudo. E se eu quiser conquistar alguma coisa com Deus, eu tenho que ir até o Calvário. Aí, como Deus, ele enxergava lá na frente e ele via 40 chibatadas nas costas, bofetões, né? Socos, pontapés, cuspes na face, coroa de espinho cravado, cravos atravessando as suas mãos, os pés. E quem sabe ele sentia esta dor já antes de senti-la. Porque muitas vezes quando você vai ao dentista, só dele pegar o motorzinho e fazer zzz, você já sente aquela dor, né? Você fala, peraí, não, nem cheguei ainda. Não, mas já está doendo. É ou não é? Já viu quando o motorzinho chega assim no seu dente, só aquela água gelada já bate e já dói. Aí você fica imaginando quando pegar o centro, lá o nervinho lá dentro, lá assim, hein? É gostoso, mas gostoso demais. Tão gostoso que vocês nunca mais esquecem, né? Daquela experiência. Imagina Jesus ali. Imagina Jesus ali, quando ele pressentia tudo aquilo. A tentação foi grande. Se eu dobro meus joelhos, eu aceito, eu recebo tudo isso das mãos de Satanás. Satanás, ele vem com essa proposta para você. Muitas vezes ele vem dizendo para você que se você se curvar um pouquinho só para as coisas que ele tem oferecido, ele vai te dar prazer, ele vai te dar alegria, ele vai te dar conforto, ele vai te dar felicidade. Tem muitas pessoas hoje que estão casando por conforto, por comodidade. Tem muitas mulheres hoje que casam olhando para o que o homem tem, ou o que ele pode proporcionar a ela. Aí, passa aí 2, 3 anos, depois do casamento, ela está chorando, sofrendo. Às vezes vem até para a igreja e fala, pastor, eu não aguento mais meu marido. Mas vai ver qual foi a intenção do coração dela. Ela mesmo cavou aquela sepultura. Ela mesmo cavou aquele buraco. Ela mesmo provocou aquela situação. Foi Satanás. Tentou ela, dizendo, olha, você pode enganar aquele dali. Aquele dali é bobo. Casa com ele, pô. Casa com ele porque ele vai te dar tudo que você quer. E aí quando chega lá no futuro, ela vê que não era aquilo que ela queria. Aquilo não era bom para ela, né? E de repente a vida daquele homem também acaba. Por quê? Porque ele foi enganado.
É a tentação de Satanás. Chegou para Jesus e falou: olha, se você quiser, é só você dobrar os joelhos. Se Jesus dobra o joelho ali, sabe o que Jesus ia ter feito? Uma aliança com Satanás. Um compromisso. Olha, eu tenho um compromisso de me curvar a você e você tem um compromisso de me dar riqueza. Era um pacto. E por falar em aliança, quero abrir um outro parêntese aqui. Eu nunca havia visto isso. Lá nas cataratas tem um lugar lá de observação, uma ponte, que você chega lá e você olha assim aquela queda d'água em volta, tudo assim. Eles falam que é garganta do diabo, mas está repreendido, está queimado. Não pode, nunca uma garganta do diabo ia ser tão bela, tão linda como aquela. Pode ser uma garganta de Deus, né? Pode ser alguma coisa assim de Deus. E ali, caindo aquelas águas, sobe aquele vapor, você fica molhado, você molha todo. Você se molha todo. Aquele vapor assim, aquela fumaça de água. E para todos os lados que você olha, tem arco-íris. Eu filmei. E eu vi um arco-íris que eu nunca havia visto. Um arco-íris circular. Ele tinha início, aliás, ele não tinha nem início nem fim, é como uma aliança mesmo. Era um círculo. Ele começava assim, ele ia lá no céu, ia lá embaixo e depois emendava embaixo. Eu nunca vi isso. Sempre o arco-íris que a gente vê é meia, né? Meia aliança. Ali não, era a aliança inteira. E o arco-íris, para quem não sabe, ele é uma aliança que Deus fez com o homem. Assim que acabou o dilúvio, que a arca repousou, Deus falou assim: olha, toda vez que eu enviar a chuva na terra, você vai olhar para o céu e vai ver o meu arco, vai ver a minha aliança. Esta aliança é a prova de que eu nunca mais vou acabar com a terra. Eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. E isto vai ser por prova perpetuamente, ou seja, para sempre. Todas as vezes que chover, em alguma parte do mundo, o homem vai olhar para o céu e vai ver a minha aliança. Vai ver o arco-íris e vai lembrar: Deus prometeu que nunca mais mandará o dilúvio. Então pode ficar tranquilo, que não vai haver dilúvio. Não vai haver dilúvio. Mas ele não disse que não haveria saraiva, pelo contrário. Ele falou que nos últimos dias cairia, desceria fogo do céu. Fogo para consumir os moradores da terra que não acreditassem, que não aceitassem. Fogo dos céus, chuva de fogo, já pensou? O que é isso? Hein? É como se fosse um vulcão em erupção, que vem aquelas larvas, aquelas enormes tochas, pedras gigantescas, pegando fogo, né? Totalmente larvas derretidas, e caem sobre casas, destroem tudo. Isto aí o Senhor falou que haveria. Sodoma e Gomorra foi assim. Foi destruída a fogo, foi destruída com larvas, foi destruída com explosões gigantescas, por causa da desobediência, da sexualidade que ali operava. Satanás tem usado dos mesmos pecados de Sodoma e Gomorra, dos mesmos pecados da terra antiga, que provocou em Deus a ira, a tal ponto dele enviar o dilúvio, dele enviar aquela chuva de saraiva, nos dias de hoje. O mundo está enojando, o mundo está causando náusea, o mundo está causando vômito no Senhor Jesus. O Senhor Deus está cheirando o odor, o mau cheiro do pecado que a humanidade tem produzido. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele está a ponto de vomitar. Vomitar-te-ei, porque você não é quente nem frio, você é morno. Você não sabe se você é crente ou se você não é. Você não sabe se você é verdadeiro ou se você é mentiroso. Você nem sabe o que você é. Vou te vomitar. A Bíblia fala sobre isso. Então Satanás, ele pega a palavra de Deus e ele tenta distorcer. E agora ele chega para Jesus e tenta com ambição. Mas Jesus não cai nesta. Ele fala: não, Satanás, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Diga amém, Jesus. Veja bem que Jesus falou com Satanás: somente ao Senhor teu Deus. Porque até de Satanás o Senhor é Deus. Ele é Deus de
todas as coisas e de todos. Nada se criou, nada se formou sem a presença dele. Diga amém, Jesus. Então até Satanás tem que se sujeitar a esta palavra. E esta palavra, quando saiu da boca de Jesus, com certeza queimou os tímpanos de Satanás. Porque Jesus falou, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E Satanás deve ter se corroído, mas ele é insistente. Ele falou, não, peraí, ele não conseguiu, eu não consegui tentá-lo, ou pelo menos derrubá-lo no corpo físico. Não consegui também na alma, que foi com a ambição, porque a alma nossa é que deseja. A nossa alma é como um leão, ela gosta de conquistar, ela deseja. A nossa alma é responsável pelo sentimento do corpo. É ela que coloca fome em nós, é ela que coloca sede em nós, é ela que coloca desejos em nós, desejos de todas as naturezas. Nós desejamos comprar uma casa, nós desejamos comprar um carro, nós desejamos um relacionamento, nós desejamos uma intimidade. Tudo isso vem da alma. Se a alma for retirada, o corpo não sente nada. Então veja bem, ele tenta Jesus com a alma, pela alma. Mas a Bíblia diz que Jesus não deixou cair, não deixou ali falhar o seu propósito. E a Bíblia diz que ele permaneceu firme. Então Satanás fala, o terceiro jeito é com a própria palavra. Eu vou chegar com a palavra. E a Bíblia diz que ele chegou então para Jesus e disse, olha, vem aqui comigo. E levou Jesus até um alto de um templo. E lá de cima ele falou assim, olha, se você se lançar daqui abaixo, você pode chamar os teus anjos. Porque está escrito lá no Salmo 91. Aos teus anjos você dará ordem, ao teu respeito, eles irão em teu socorro, e não deixarão que você tropece. Então, lança-te daqui abaixo. Se Jesus se lançasse, se projetasse ali, estaria quebrando uma lei, a lei da gravidade. E como homem, ele sofreria as consequências. Ele quebraria os seus ossos. E ossos quebrados anulariam o sacrifício. Porque o cordeiro não podia ter ossos quebrados. O cordeiro tinha que estar perfeito no seu estado interior e exterior. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem qualquer ruga, sem qualquer defeito. Não podia ser cego, não podia ter defeito nenhum. Se Jesus pula dali, ele sofreria as consequências que qualquer ser humano sofreria. Quebraria os seus ossos, anularia toda a obra e, além do mais, estaria dando ouvidos a Satanás. Ele estaria obedecendo a Satanás. A Bíblia diz então que ele falou, mas está escrito, Satanás. Assim como você falou que está escrito lá no Salmo 91, que eu darei ordem aos meus anjos, eles virão em meu socorro, que eles me sustentarão. Assim como você está usando a palavra para me tentar, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que você está fazendo aqui? Não sabes tu que eu também sou Deus? E a Bíblia diz então que ele desapareceu. Diga amém, Jesus. Ele se esvariu, ele saiu dali, se evadiu do local como um bandido foge da polícia. Mas foi por um pouco tempo. Ele percebeu que diretamente Jesus não seria seduzido. Diretamente Jesus não cairia. Irmãos, Satanás sabe que se ele aparecer com chifre, rabo, não é? Como as pessoas pintam ele aí. Porque Satanás não é assim, não. As pessoas pintam ele como se fosse assim. Mas ele não é bem assim. Figurativamente na Bíblia, Satanás é assim por quê? Porque é considerado como uma besta, é considerado como um demônio. Então, a Bíblia fala da sua maldade, e aí coloca chifres, coloca esta linguagem figurativa. Mas Satanás, ele não aparece assim para as pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele aparecer para você assim, você vai fugir. Você vai fugir. Imagina se um bandido entra num banco com a máscara do Zorro. O que vai acontecer? Assim que ele passar pela porta, o guarda vai chegar, né? Vai grampear ele. Pera aí, por que você está disfarçado? Já foi o tempo que a gente acreditava que bandido entrava em casa com máscara do Zorro, né?
com capa preta, com esses negócios. Isso é bobeira. Não existe essa estratégia no mundo espiritual. Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão, meu querido. Ele vem disfarçado, e a Bíblia diz assim, olha, você não fique admirado, porque Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Porque um dia ele foi anjo de luz. Então ele se disfarça como anjo de luz. Então quando ele viu que não podia diretamente contra Jesus, ele falou, peraí, agora eu vou tentá-lo de outra forma. E ele coloca agora o segundo confronto. O segundo confronto é aquele que ele usa os amigos. Ele usa as pessoas mais próximas. Ele usa as pessoas que te dão apoio. As pessoas que te dão sustento. As pessoas que muitas vezes são seu esteio. São os alicerces da sua felicidade, da sua alegria. Então ele tenta agora minar através dessas pessoas. Para quê? Para que você não venha suportar as tentações vindouras. As tentações futuras. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 12. Versículo 43. Veja bem. A Bíblia fala que Satanás se afastou de Jesus por um período de tempo. Não foi assim? Ele se afastou por um período de tempo. Mas olha o que diz a Bíblia quando Satanás se afasta de alguém. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada, ou seja, enfeitada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má e perversa. Irmãos, Satanás hoje ele tem saído e entrado, saído e entrado, saído e entrado. Mas cada vez que ele sai, ele se afasta por um período de tempo. E quando ele volta trazendo 7 piores. Você já viu que muitas vezes a crise nos países, elas são assim, passa uma crise. Aí o país vence aquela crise. Quando vê, aparece uma crise pior do que aquela. Aí o país vence aquela crise. E de repente aparece outra pior ainda. Pior ainda. Eu fui na Argentina. E há uns 12 anos atrás eu ia na Argentina. Muitas vezes. Ia uma, 2 vezes por mês. Lá não tinha lugar de parar o ônibus. Tamanho a quantidade de pessoas, de comerciantes. A gente ficava perdido no meio de tanta gente. Eu fui lá dessa vez. Uma pobreza, uma miséria terrível. As pessoas não têm nem o que comer. Uma mulher, quando viu a van chegando assim, com os pastores, ela falou, graças a Deus. Pensou que a gente ia para comprar. Mas chegou lá tudo caro. Ninguém comprou nada. A gente saiu e fica lá triste, cada um com um olho de peixe morto olhando assim. Maré tá feia. Um país que era, bem sucedido ali, principalmente na fronteira, agora já era, tá devastado. Tá vazio, tá deserto, não tem ninguém, as lojas todas fechadas. Só tem uma feirinha lá de azeitona lá. Uns queijinhos ruins demais, você come e depois fica passando mal com aquele queijo. Está terrível a situação. Por quê? Uma crise em cima da outra, um mau governo em cima do outro. Satanás ele vai saindo, vai entrando, saindo, e vai entrando e vai piorando a situação. Mas do outro lado, no lado de Cristo, a situação é o contrário. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. E quando você se enche do Espírito Santo, quando você buscar a renovação, o Senhor vai te encher mais ainda do que da primeira vez. E você vai experimentar um poder muito maior do que o primeiro. Diga amém, Jesus. E você vai sendo renovado. Mas as pessoas do mundo aí, elas estão sofrendo com isso, sabe por quê? Porque Satanás está saindo e entrando, saindo e entrando, saindo e entrando. Tem gente que sai de uma dívida e entra numa outra maior ainda.
Tem gente que vai lá no banco, pega um financiamento para pagar uma dívida, aí quando vê, ele está devendo o dobro do que ele havia, né, anteriormente. Então, tem gente que sai de uma doença e pega uma pior ainda. Sai de uma gripe e cai até numa pneumonia. De uma pneumonia vai para a tuberculose. Por quê? Porque Satanás, ele faz assim. Quando ele sai, ele se ausenta por um pouco período de tempo. Mas depois, quando ele volta, se ele encontrar aquela casa vazia, varrida, ornamentada, aí ele traz consigo 7 demônios piores do que ele, para ver se dessa vez ele vence. Veja bem, irmãos, ele se separa, ele sai um pouquinho, ele se fortalece, depois ele volta. Esse espírito imundo, quando saiu ali da presença de Jesus, ele foi para um terreno árido, foi para o deserto. Ele já estava no deserto, ele foi mais adentro no deserto, se separou por um período ali de tempo. Depois ele voltou, reuniu mais 7 piores do que ele, e falou assim: não, agora a gente vai vencer, porque Satanás pensou que quase havia vencido Jesus. Então ele volta com 7 piores, e agora ele começa o segundo ataque. Aí ele começa a usar os amigos. Mas mal sabia Satanás que enquanto Satanás havia se separado para juntar mais 7, Jesus estava naquele deserto exatamente para se fortalecer e juntar uma legião de anjos atrás dele, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então Jesus, quando saiu do deserto, ele não saiu sozinho, ele saiu cheio de anjos ao seu lado. Diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Todas as vezes que Jesus se separava, todas as vezes que Jesus jejuava, todas as vezes que Jesus ia orar, a Bíblia diz que os anjos desciam e ali o confortavam. Ali os anjos supriam as suas necessidades. Ali os anjos o alimentavam, saciavam. Lá no Salmo 91 está falando sobre isso. E eles te sustentarão. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Agora, no mesmo livro de Mateus, capítulo 16, versículo 23, olha aí Satanás voltando mais uma vez. Olha Satanás voltando com uma tentação agora mais forte. Olha como que Satanás voltou a tentar Jesus com uma tentação mais forte. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, Jesus, o próprio Filho de Deus, para chamar um homem de Satanás, o que Pedro falou ali irritou Jesus profundamente. Jesus, quando olhou para Pedro, não viu Pedro, ele viu o próprio demônio em Pedro. E simplesmente porque Pedro foi fazer de repente até um agrado, Pedro falou: mas Jesus, tenha misericórdia de ti. O Senhor está me falando que vai padecer, o Senhor está me falando que vai perecer, o Senhor está me falando que vai passar por uma morte terrível, o Senhor está me falando que o Senhor vai ter que morrer. Não, tenha misericórdia de ti, não morre não, Jesus. Mas no mundo espiritual, quem estava falando não era Pedro, era o próprio diabo, tentando fazer Jesus desistir. Muitas vezes, irmãos, a nossa luta é tão difícil, o problema que a gente está enfrentando é tão difícil, que se você for conversar com um amigo, ele vai falar assim: realmente isso aí não tem jeito não, rapaz, desiste disto. E aí você fala: é mesmo, você que é amigo mesmo, né? Você sempre está perto para me dar conselho. Mas a pessoa não percebeu, foi o próprio Satanás que falou para ele desistir.
Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam, confiam no Senhor, o Senhor dará tudo aquilo que deseja a sua alma. Olha, se está difícil, fica tranquilo, confessa para o Senhor Jesus, fala para Ele das suas incapacidades, fala para Ele da sua incredulidade, diga para Ele: mestre, me ajuda na incredulidade, me ajuda na dúvida, mas não deixe desfalecer o meu coração, não deixe que eu desista daquele meu objetivo. Jesus, quando olhou para Pedro, Pedro aconselhando Jesus: não, tem misericórdia de ti, não precisa morrer não. Pedro não estava sabendo o que estava falando, gente. Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, eu não preciso de salvação não, eu quero ir para o inferno. É a mesma coisa. Porque se Jesus não morre, você não estava aqui hoje, eu não estaria aqui hoje, nós não teríamos direito à salvação. E Pedro: tem misericórdia de ti, não morre não, Jesus. Não morre não. Jesus ficou irritado com isso e falou assim: não, para trás de mim, Satanás, vai para trás. Ou seja, não se oponha, não fique na minha frente, porque se você ficar na minha frente eu vou passar por cima de você, mas para onde eu vou está certo. Eu não vou renunciar à cruz, eu não vou desviar de você, eu vou para frente, eu vou para o meu caminho, eu vou seguir firme no propósito para o qual fui chamado e enviado. Ninguém vai me tirar. Paulo escreveu dizendo: permaneceis firmes no propósito ao qual vós fosse chamado. Permaneceis firmes na vocação para a qual fosse chamado. Nós temos que permanecer firmes. Mas se de repente Satanás tentar te desanimar, fala para ele: para trás de mim, Satanás, porque se você continuar aí, eu vou pisar em você, mas eu vou vencer. Diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Nada pode abalar sua fé. A tentação aqui foi usando o próprio amigo de Jesus, aquele o qual Jesus havia escolhido para edificar a sua igreja. Pedro chega agora e fala: não, tenha misericórdia, não faz isso não, Jesus, espera aí. Jesus, como era pacífico, como era amável, para chamar um homem de Satanás, ele não estava enxergando Pedro, ele estava enxergando o próprio demônio ali, irmãos. O próprio demônio. Eu quero falar uma coisa aqui a respeito da sua vida. Existem momentos na vida do homem, existem momentos na sua vida, que você não pode pedir conselho a amigos. O único que pode te dar esse conselho é Deus. E Ele vai dar esse conselho através da palavra dEle. Ele vai falar com você da maneira que você precisa ouvir. Quando o inimigo e o mundo estiver dizendo: este problema é impossível de ser resolvido, repreende e diga: para trás de mim, Satanás, porque eu vou vencer. O Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário, e esta vitória ninguém tira das minhas mãos. Quantas vezes, irmãos, Satanás já usou um amigo? Às vezes você chega em casa, às vezes você chega num determinado lugar, você chega contando uma bênção e aquela pessoa fala: ah, é? Não tem coisa pior, irmãos. Você chega contando alguma coisa que você fez, alguma realização, ou alguma alegria, e a pessoa olha para você e já era. Fala: ah, isso aí? Né? Teve uma pessoa uma vez que chegou na igreja e falou para um irmão assim: ih, irmão, passei no vestibular e tal. É mesmo? Passou para quê? Direito. Ele olhou e falou assim: direito? Vai formar para quê? Advogado. Você quer ser advogado? Rapaz, você já parou para pensar quantos advogados tem Juiz de Fora? Você quer ser mais um? Os advogados hoje todos são contadores. Você vai ser mais um contador? Diploma de advocacia, fazendo contabilidade. Parabéns. O rapazinho saiu desanimado, chegou para mim e falou: pastor, tinha passado no vestibular de direito, mas acho que eu não vou fazer não. Ah, não. Ih, a pessoa me desanimou tanto. Tem gente que desanima, irmãos. Aí vai ver o irmão. Não é o irmão, é o diabo.
estava vendo que o sonho daquele irmãozinho ia se tornar realidade, que ele estava perto demais. O Satanás viu que Jesus venceu ele lá no deserto, e a cruz estava próxima, a vitória sobre a morte estava próxima. Ele falou: não, eu vou usar quem estiver do lado dele. Ele viu Pedro deu brecha, ele entrou e fala com ele, fala para ele ter misericórdia dele, vai lá. Olha, usando o sapatinho de algodão, parecia que esta palavra é uma palavra de amor. Muitas vezes Satanás vem com uma palavra como se fosse de amor para você. A Bíblia fala dos lábios da prostituta, é como se fosse mel, mas dentro dele existe uma faca, existe um punhal, existe um fel. E aquele que fica enfeitiçado pelos lábios de mel acaba conhecendo o fel. Quem já comeu mel aí? Todo mundo, né? E própolis, né? Você já viu? Já viu? Já viu como que os dois estão juntinhos ali? O mel, o extremo da doçura, e a própolis, o extremo da amargura. Horrível, não é? Ou tem alguém aqui que gosta? Ninguém aqui gosta de ficar tomando própolis. Ah, pastor, eu gosto. Tem uma própolis de eucalipto. Aquilo é essência, aquilo é mentira. A própolis de verdade, você bota na língua assim, você cospe fogo. Dá os dois juntos assim. É assim também a palavra de Deus. É uma faca de dois gumes. O mundo espiritual também. Está a luz e está as trevas. Está o dia e está a noite. Está a lua e está o sol. Agora, o interessante é que sempre a luz é maior do que as trevas. Você já reparou que o luminar que Deus criou, lá em Gênesis está falando isso. E fez um grande e enorme luzeiro, e este governava a noite, aliás, o dia, que é o sol. E fez também um menor, um luzeiro menor, que governa a noite, a lua. Se compararmos essa criação de Deus maravilhosa, se é que a gente pode fazer essa comparação, é mais ou menos assim no mundo espiritual. O que reina a luz é infinitas vezes maior, possui luz própria, é o nosso Deus Todo-Poderoso. O que tenta reinar nas trevas é pequenininho, e até deste grande depende a sua luz. É assim no mundo espiritual. Porque se Deus virar as costas a Satanás, simplesmente desintegra-se e desaparece. Simplesmente é destruído. Mas o Senhor tem o seu tempo certo para todas as coisas. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E aqui está, irmãos, Satanás provando que ele tenta usando até mesmo palavras de amor. Muitas vezes você está carente, Satanás coloca ali alguém do seu lado para destruir você. Tanto homem quanto mulher. Pessoas que às vezes vão te levar para a destruição. Existem casamentos que se destroem por causa de amizades. Às vezes uma amiga chega para a amiga, e a amiga fala: sabe o que aconteceu? Meu marido fez isso comigo. Que isso? Fez isso. Que isso? Fez... Ah, mas você é muito boba. Se fosse eu fazia isso com ele. É mesmo? Ah, eu fazia. Pois é, mas qualquer hora eu vou fazer. Ó, já aceitou a palavra. Era como se fosse uma palavra de amor. Sabe por que eu estou te dando esse conselho? Para você pagar o mal com o mal? É porque eu sou seu amigo, rapaz. Não acredite em conselhos, nem de um irmão. Porque na multidão dos conselhos, muitas vezes nós nos perdemos. Não aceite, meu irmão, não aceite. O inimigo muitas vezes usa pessoas para destruir a sua vida. Pessoas que estão do seu lado. Satanás se afasta. E a Bíblia diz então que agora ele vai usar outra armadilha. Lucas capítulo 22, versículo 3.
Esse negócio de aconselhar, irmãos, é muito sério. É muito sério. Como pastor, eu gosto sempre de aconselhar o casal. Primeiro converso com a esposa, depois converso com o marido, depois converso com os dois. Porque não adianta eu ouvir o marido e não ouvir a esposa. Porque o marido me conta a versão dele, a esposa me conta a versão dela. E muitas vezes a esposa vai me contar uma versão que vai me colocar contra, pelo menos na opinião, o marido. Então, eu ouvindo o marido, eu vou saber como as coisas realmente são. E ali no consenso, eu vou consultar a Deus, e aí Deus é que vai dar a orientação. Mas muitas vezes as pessoas se aconselham com amigos, se aconselham com irmãos, se aconselham, enfim, e acabam sendo enganadas por um inimigo, porque o inimigo usa mesmo. Usou Pedro, estava 3 anos e meio do lado de Jesus, e sem perceber estava ali tentando Jesus fazê-lo desistir. Agora Lucas capítulo 22, versículo 3, está escrito assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Veja bem, irmãos, dos 12 amigos de Jesus, Satanás entra agora em Judas e transforma Judas num inimigo de Jesus. João capítulo 8, versículo 44, está escrito assim, olha: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja bem, irmãos, os inimigos de Jesus são os filhos do diabo. Pessoa que se torna inimiga de Jesus, ela se torna filha do diabo. São pessoas que não se firmam na verdade, são pessoas homicidas, porque elas matam a fé dos outros, não é? Elas às vezes estão até mesmo no meio do povo de Deus, mas nunca se convertem. É o caso daquela semente que caiu no meio dos espinheiros. Ela estava ali, ela até germinou, mas ela não conseguiu, né, vingar, não conseguiu vencer. Ela até aceitou a semente, a terra recebeu a semente, o coração recebeu a palavra, mas não conseguiu, né? Foi o que aconteceu aqui, olha. Judas estava no meio dos 12, foi escolhido para ser, foi chamado para ser amigo de Jesus, mas ele aceitou que Satanás entrasse nele, e ele se tornou inimigo de Jesus. E ele começou ali, no meio, a maquinar, a tramar ali a traição a Jesus. Satanás, ele faz com que Judas traísse Jesus, e agora Jesus é entregue. Atos capítulo 13 fala de outra tentação. Atos capítulo 13, versículo 10. Veja bem, como que Satanás tenta enganar a pessoa, olha. Vou ler o versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado de Bar-Jesus. Sabe o que significa Bar-Jesus? Bar é filho, e Jesus, Jesus. Ele era chamado de filho de Jesus. E o que ele era? Ele era um falso profeta. Ele era judeu e ele era um mágico. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Elimas era um homem que o seu nome significava encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Veja bem, estava ali esse homem Bar-Jesus, ou Bar-Jesus. Ele se intitulava filho de Jesus. E esse homem era um mago, um mágico, um feiticeiro, um falso profeta. E ele tentava fazer com que as pessoas não viessem se converter. Aí olha só o que aconteceu. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano
e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Veja bem, Paulo repreendeu aquele homem dizendo: você é filho do diabo, rapaz. Você está ouvindo a palavra de Deus, mas está aí no meio da igreja falando mal. A pessoa, quando ela se deixa ser seduzida, ou como é que se diz? Orientada, guiada por Satanás, quando ela se deixa ser usada para tentar, infelizmente, irmãos, ela começa a usar a sua boca para tentar desanimar as outras. É o que Satanás fez com Judas, é o que Satanás fez com Pedro, e é o que Satanás faz hoje. Ele entra às vezes nas pessoas que estão vivendo com você no dia a dia, convivendo com você nos negócios, no comércio, nas vendas, nas compras. Ele tenta te enganar de todas as formas. Tenta mesmo. Eu estava nessa viagem, eu estava falando, todas as horas eu conversava com a minha esposa, eu falava: aqui tem uma maldição. A gente entra lá, a gente sente aquele cargo, aquele fardo pesado. Todo mundo mente. Não tem uma pessoa que não minta lá dentro. Você vem aqui e vê um produto aqui. Quando você chega ali, aquela pessoa fala: aquele produto lá é ruim, o meu é que é bom. Eu falo: mas esse aqui é ruim, rapaz. Não, que é isso? O dele é bom e o meu é ruim? O meu é que é bom. Aí ele te convence, ele te dá uma aula ali, ele te explica tudo. Aí você sai, compra aquele produto. Quando você chega na outra, você comprou isso aí? Que é isso, rapaz? Você tem que comprar e esconder, senão você fica triste, porque as pessoas te desanimam. É assim, meu querido. Muitas vezes você chega falando: olha, eu estou indo na igreja. Ih, você está perdendo tempo. Ah, não vai hoje não. Às vezes até usa o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o esposo, a esposa. Não vai hoje não, fica comigo. Ah não, hoje é dia de você ficar aqui. E a pessoa deixa de se encontrar com um noivo chamado Jesus para ficar em casa. E isto é uma artimanha, sapatinho de algodão. Olha o que estava acontecendo aqui. Esse homem era chamado de filho de Jesus, mas na verdade ele era filho do diabo. Satanás, ele tenta se disfarçar de filho de Jesus, como se fosse filho. Ele tenta se passar por filho de Jesus. E se você está entendendo, irmãos, se você está entendendo esta palavra, eu quero dizer para você que você vai resistir toda a tentação. Você não vai aceitar mais essas ciladas, esses enganos de Satanás. Você não vai ficar aqui dentro da igreja pensando que você é salvo, pensando que você é filho de Jesus e cometendo os prazeres, as vontades que Satanás tem colocado na sua vida. Você vai mudar de vida. Você vai largar o mundo. Quando a sua língua começar a coçar para falar mal de alguém, você vai repreender e vai dizer: a minha boca não pode ser emprestada para Satanás. A minha boca não pode ser usada para tentar ninguém, para fazer ninguém a pecar. A minha boca só nasceu para louvar e glorificar o nome do meu Deus. Eu vou vencer. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Fica de pé no seu lugar agora. Eu quero fazer uma oração. E se possível for, eu quero que você faça esta oração comigo. Principalmente você que está ouvindo esta oração pela gravação. Eu quero que você agora medite nesta oração. Una a sua fé à minha fé. E faça esta oração comigo. Diga assim comigo. Pode ser lá no seu íntimo, lá no seu coração. Pode ser em espírito. Mas eu quero que você faça com sinceridade. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida como um vaso nas tuas mãos. Pai querido, encha-me com teu azeite, encha-me com teu Espírito Santo, encha-me com a tua presença, e em nome do teu Santo Filho, ó Deus, eu te peço que a minha vida seja uma vida útil para a tua obra, que a minha vida seja uma vida cheia do teu Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.